Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e mais um dia nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e sobre tudo que pode impactar o seu dia hoje com noticiário político, econômico e corporativo. Hoje, dia 16 de março de 2021, estamos no nosso 70º Morning Call e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre essas notícias. Depois você consegue acompanhar isso tudo também gravado aqui no YouTube e se você quiser você recebe esse material em PDF antes das 7 horas da manhã em um dos nossos grupos de WhatsApp. Só nos pedir o link e você consegue ter acesso a isso a qualquer momento do dia. Vamos falar um pouquinho sobre o fechamento do mercado ontem, no dia 15, depois da semana passada aí com a aprovação do plano Biden, onde 1,9 trilhões de dólares aí vão ser lançados em estímulos econômicos, né? Os cheques de 1.400 dólares para as famílias americanas, aumento inclusive ali do salário mínimo nos Estados Unidos e principalmente com a expectativa pós-discurso do presidente Joe Biden ali de que até o 4 de julho, né? Até o final de maio ali e obviamente no 4 de julho, que é o feriado da independência norte-americana, estariam todos imunizados e provavelmente já será possível aí reunir poucas pessoas aí para participar do feriado de 4 de julho, deixou obviamente aí os mercados, principalmente o mercado norte-americano, em alta, né? O otimismo retomou com os investidores e mesmo em meio aí a uma expectativa, uma alta das treasuries, que são os títulos para 10 anos de renda fixa lá nos Estados Unidos, ainda assim, ontem as bolsas americanas engataram uma boa alta e automaticamente puxaram outras bolsas, como a bolsa brasileira, em função dessa alta do dia de ontem. Uma outra grande expectativa do noticiário norte-americano e mundial é em relação à reunião do FOMC, que basicamente é o nosso Copom, né? Que define ali a questão de políticas monetárias do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, e essa reunião acontece no dia de hoje e de amanhã, então inclusive é conhecida como a Super Quarta, porque essa semana, hoje e amanhã, nós temos também a reunião do Copom aqui no Brasil, também para definição de taxa de juros. Mas com todo esse movimento existe aí essa expectativa aí, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Um noticiário que preocupa um pouquinho é o alerta da Casa Branca em relação ao coronavírus. Em palavras bem claras, a guerra está muito longe de acabar, principalmente aí por conta de uma possível terceira onda lá na Alemanha, que está sendo cogitada. A Alemanha, na última semana, aí, teve uma ampliação em 7 vezes o número de contaminados na última quinta-feira, o que preocupa bastante aí as autoridades europeias e mundiais. Ontem, com isso e com essas notícias aí, as bolsas europeias tiveram um dia de queda, um dia de realizações também, visto que vinham aí de uma semana, a semana anterior com forte alta, e ontem vimos também a China despencando novamente, uma forte desvalorização aí das ações chinesas, principalmente ainda por conta daquela ideia da baixa meta de crescimento do PIB da China, que foi colocada aí como meta de 6% ao ano, o que realmente é muito baixo quando analisamos a questão China, e também um aperto da política monetária chinesa. A autoridade chinesa tem medo de uma bolha nas ações das empresas chinesas. Isso tudo tem preocupado o mercado e por semanas a fio as ações chinesas aí têm tido queda atrás de queda. Olhando para o cenário nacional, o Ibovespa fechou em alta, como eu falei, acompanhando as bolsas americanas, e os investidores animados aí com o aumento do IBCBR, que veio acima da expectativa dos especialistas. Por outro lado, no Brasil aí o aumento dos casos de Covid, a possível troca no Ministério da Saúde e o rebaixamento das ações brasileiras para neutro pelo JP Morgan
acabaram preocupando um pouquinho aí o cenário e deve ser uma tônica para o restante da semana também. Mudanças no relatório Focus e uma previsão da Selic são outros pontos aí que são relevantes aí no dia de ontem e para o restante da semana. Vamos falar um pouquinho então sobre o fechamento de ontem e depois nós entramos diretamente em outros temas. Ontem, dia 15, o Ibovespa teve uma alta de 0,60, fechando a 114.850 pontos. O dólar, uma alta de 1,40% e retoma acima dos 5,60, fechou a 5,63. Na bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq, a alta foi de 1,05 a 13.459 pontos. O índice S&P 500 teve alta de 0,65 a 3.968 pontos e Dow Jones renovando novamente aí máximas históricas, alta de 0,53 a 32.953 pontos. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro ontem teve uma valorização de 0,99%, fechando aí a R$ 6,70. As ações na Alemanha, o índice DAX fechou aí com queda de 0,28 a 14.461 pontos. França com queda de 0,18 a 6.035 pontos. E o Reino Unido com queda de 0,17% a 6.749 pontos. Olhando ali para a Ásia, como já falávamos anteriormente, tivemos direções opostas. A China com forte queda de 2,71% a 13.520 pontos. E o Japão, uma alta aí de 0,17%, fechando em 29.766 pontos. Voltando, como a gente já falava no dia de ontem aqui no Morning Call, Japão aí se aproximando de renovar aí as máximas históricas dos últimos 30 anos em relação às ações. No cenário de cripto, após uma forte valorização aí das criptomoedas no final de semana, onde o Bitcoin ultrapassou aí os 60 mil dólares, ontem ele teve queda de 6,84%. Já o Ethereum, uma queda de 5,20%. E quando olhamos aí para petróleo futuro, ontem tivemos uma leve queda no preço do barril de petróleo, o Brent sendo negociado a 68,74 cents de dólar e o WTI a 65 dólares e 34 cents. Hoje, dia 16, desculpa. Hoje, dia 16, uma nova queda a princípio nesse momento aí no índice futuro de petróleo. Vamos acompanhar o restante do dia para falar aí sobre esse fechamento amanhã. O índice do medo, S&P 500 VIX, ele teve nova queda aí nos Estados Unidos, 3,19% de queda, fechando ontem a 20,03 pontos. Só relembrando, como a gente sempre fala aqui, o índice do medo, S&P 500 VIX, ele mede a volatilidade dos ativos, volatilidade das ações. E automaticamente a volatilidade ela representa um maior risco, por isso é conhecido como o índice do medo. Olhando aí para os metais, o ouro ontem fechou a 1.730 dólares e 10 cents, alumínio futuro 2.220,75 cents de dólar e o ferro refinado estabilidade a 168 dólares e 26 cents. No fechamento de ontem, nós tivemos aí Copel CPLE 6 com alta de 7,30% a 6,76%. A notícia aí de desdobramento das ações e menor interferência do governo federal, do estado, levaram a uma valorização das ações. As aéreas Gol e Azul tiveram forte alta, lembrando, desde a semana passada nós falamos aqui no Morning Call que as ações de aéreas e voltadas a turismo fora do país já estavam tendo uma retomada, mas no Brasil ainda não era uma realidade. E aí vemos aí desde o final da semana passada, quinta-feira nós já tivemos um cenário semelhante, onde as aéreas tiveram forte valorização. O Gol ontem fechou aí com alta de 5,66% a R$ 24,07 e Azul alta de 4,16%, fechando o dia a R$ 42,84.
TOTS fechou com alta de 3,83% a 28,72 e Via Varejo, que vem oscilando bastante, oscilou aí nos últimos meses muito forte, fechou ontem a R$ 12,24, uma alta de 3,73%. Olhando aí para as principais baixas do dia de ontem, Companhia Siderúrgica Nacional, uma queda de 4,76% a R$ 35,83. Lembrando aí que no final de semana, domingo para segunda nosso aqui, a China teve uma forte desvalorização novamente do minério de ferro, o que acaba automaticamente afetando aí algumas empresas, entre elas Companhia Siderúrgica Nacional. Magazine Luiza, ontem Magalu teve aí 3,46% de queda, fechando a R$ 23,72. Com a queda aí no preço de petróleo futuro, tivemos também Prio 3 fechando aí com queda de 2,90%. A R$ 90,80. B3SA3, figurando pelo segundo dia consecutivo aqui nas principais quedas, fechou a R$ 53,80, que é a Bolsa Brasileira, uma queda de 2,78%, e aparecendo novamente aqui IRB e RBR3, que teve uma queda de 2,58% ontem, fechando a R$ 6,03, lembrando aí que IRB passa por um processo bem delicado aí desde o início do ano passado, fevereiro, março do ano passado, antes mesmo aí da pandemia, por problemas internos, e teve uma desvalorização muito forte aí desde essa época. Hoje nós não temos dentro da agenda de indicadores brasileiro nenhum índice tão relevante. Vamos falar um pouquinho depois sobre o relatório Focus, que foi divulgado ontem. E olhando para cenário internacional, nós temos hoje divulgação do IPC, Índice de Preços ao Consumidor na França, referente a fevereiro, a percepção, ou seja, a confiança da população da zona do euro na economia, essa percepção econômica é muito importante, vendas no varejo dos Estados Unidos e a produção industrial dos Estados Unidos em fevereiro, índices importantes aí para ficarmos de olho aí no dia de hoje, além, obviamente, como eu já falei, da reunião do FOMC, que começa hoje e termina amanhã, e deve trazer novidades também para o cenário econômico e monetário. Olhando aí para a política, né? Depois de todo o imbróglio no final de semana em relação à possível saída do Eduardo Pazuello ao Ministério da Saúde, havia sido divulgado que ele queria sair para tratar problemas de saúde, depois ele disse que não. O presidente Jair Bolsonaro já havia se reunido com a médica Ludmila Rajar, que a princípio em declaração disse que rejeitou a proposta, pois ela é uma apaixonada pela ciência e a postura do presidente Jair Bolsonaro não é aquela que ela queria. Após todo esse imbróglio, ontem à noite, o cardiologista, o médico Marcelo Queiroga, foi anunciado como novo ministro da Saúde, né? É o quarto na gestão Bolsonaro, o que acaba preocupando, obviamente, principalmente nesse momento de pandemia. Mas algumas notícias aí são interessantes, onde Bolsonaro disse que haverá uma transição de 2 semanas entre o Queiroga e o Mandetta, não, o Mandetta era o anterior, e o Pazuello, e a ideia de Bolsonaro é ter principalmente uma atitude mais agressiva em relação ao combate à pandemia. O presidente da Câmara e do Senado, né, lembrando, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e no Senado, agora me fugiu o nome, que foram votados, eles são contrários ao lockdown nacional, né, descartando também investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que existe aí alguns pedidos, principalmente de governadores, para que o presidente da República fizesse medidas restritivas nacionais, e o presidente da Câmara e do Senado deixaram claro que são contrários também a esse movimento e que as intervenções devem ser feitas nos estados conforme necessidade. O STJ, Supremo Tribunal de Justiça, ele retoma a análise do recurso lá do Flávio Bolsonaro no esquema das rachadinhas lá no Rio de Janeiro.
e inclusive uma notícia que deve impactar o mercado e a política como um todo, segundo informações de quebra de sigilo bancário e fiscal, indicam que possivelmente o presidente Jair Bolsonaro, enquanto deputado, também tinha um esquema de devolução ilegal de salários de assessores. Isso com certeza deve movimentar bastante o mercado. O relator da reforma administrativa, que é o Darcy de Matos, de Santa Catarina, o deputado de Santa Catarina, recebeu a pasta e disse que vai dar celeridade ao processo, inclusive aí já para entre hoje e amanhã, agendando conversa com outros deputados para dar celeridade à reforma administrativa que é tão importante aí para o Brasil e principalmente aí para reduzir o risco fiscal brasileiro. Falando um pouquinho de política norte-americana, ontem nós falamos que o presidente Joe Biden tem a ideia agora de lançar um projeto de aumento de impostos, que seria o maior projeto de aumento de impostos desde 1993, e um breve resumo aí das ideias do presidente norte-americano é que a alíquota de imposto de renda para quem ganha mais de 400 mil dólares ano, ela deve aumentar. A alíquota de imposto para as empresas deve subir de 21% para 28%, além de diversos outros aumentos aí, principalmente aí para quem tem maiores rendimentos. Uma das ideias também é aumentar a tributação de dividendos para quem recebe aí pelo menos 1 milhão por ano em dividendos, ou seja, os grandes investidores. Isso deve movimentar bastante também a economia mundial, até porque uma aprovação como essa pode tirar aí muitos investidores grandes do mercado norte-americano, ou pelo menos migrar parte desses investimentos para outros países, e aí surge oportunidade para países emergentes como o Brasil, que vivem um bom momento com bolsa barata. Olhando aí para a economia, o ministro da Saúde, o Pazuello, ele diz que adquiriu já 138 milhões de doses da vacina da Pfizer e da Janssen, e no total mais de 500 mil de doses vão chegar no Brasil somente em 2021. Então aí mostrando serviço, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, alega aí nesses últimos dias agora de mandato que tem essa compra de vacina e a população brasileira poderá aí ter uma maior quantidade de imunização. O estado de São Paulo já está vacinando aí as pessoas com 70 e 71 anos, então aos poucos aí espera-se que também tenhamos uma celeridade nesse processo de imunização da população. A vacina da AstraZeneca, né, que é a vacina da AstraZeneca e Oxford, ela já havia sido suspensa em alguns países. Nós falamos desse aumento de suspensão ontem e agora, mais importante, foi suspenso o uso dela na Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal. A investigação ela vem por conta daquela formação de coágulos em pessoas aí que foram vacinadas e 2 casos aí de morte por problemas pulmonares em pessoas que tiveram esse coágulo após tomar a vacina da AstraZeneca. Falando um pouquinho sobre PIB do G20, que são as 20 maiores economias do mundo, ele teve um crescimento de 2,1% no quarto trimestre de 2020, mas foi bem inferior àquilo que havia sido registrado no trimestre anterior, principalmente aí por conta das medidas restritivas na Europa, né, por conta também do aumento de casos e segunda onda de coronavírus. O relatório Focus ele veio num cenário mais pessimista, falando um pouquinho aí sobre o relatório Focus. Pela 10ª semana consecutiva, tivemos aí uma revisão para cima do IPCA, que é a inflação, imaginando que para o final de 2020 a inflação deva chegar a 4,60%. Pela segunda semana consecutiva, uma previsão de queda no PIB, chegando aí a uma alta de 3,23%, então uma queda em relação aos 3,26% e 3,43% que foram olhados anteriormente. A taxa de câmbio também
teve uma mudança e pela quarta semana consecutiva uma previsão de alta, chegando aí talvez aos R$ 5,30 ao final de 2021. Falando ainda em Selic, né, onde algumas instituições já falam em uma Selic a 5 ou até acima no final desse ano já, o relatório Focus trouxe aí a previsão para a Selic em 4,50% no final desse ano. Obviamente nós temos aí hoje e quarta hoje e amanhã reunião do Copom, onde deve haver uma sinalização já nesse sentido, mas os principais especialistas aí, a mediana do relatório Focus veio mais pessimista em relação a isso. Finalizando a questão do relatório Focus, o IGPM também uma previsão de alta aí pela 10ª semana consecutiva, podendo chegar aí a uma alta de 11,02%, o que automaticamente impacta bastante aí na economia nacional. Falando um pouquinho aí de mercado corporativo, o Banco Inter vai pagar juros sobre capital próprio no valor de 10,3 milhões de reais. A MAL, que teve ontem divulgação de resultados do quarto trimestre, apresentou um lucro líquido de mais de 100 milhões de reais no quarto trimestre. Lojas Renner também vai fazer pagamento de juros sobre capital próprio no valor de 58,3 milhões de reais. E com uma expectativa menor de intervenção do Estado, conforme nós falamos lá atrás, Eletrobras e Copel tiveram boas altas aí no dia de ontem, Copel fechando com a maior alta dentre as ações do índice Ibovespa no dia de ontem, né? Hoje nós temos divulgação dos resultados do quarto trimestre de Gafisa, Notre Dame, Intermédica, né, que inclusive está fazendo a fusão, Profarma e Simpar. Olhando um pouquinho aí para o mercado de futuros, nesse momento aí nós temos as bolsas asiáticas na China operando aí com alta de quase 1%, a bolsa chinesa depois da forte queda de ontem, Japão operando também aí com mais de 0,5% de alta nesse momento, e os índices futuros oscilando um pouquinho nesse momento, 6h14 da manhã, S&P 500 no 0 a 0 nesse momento, Nasdaq aí operando aí com alta de 0,3%, e olhando para a Europa, estamos aí nesse momento com uma oscilação leve para positivo nas ações europeias. O DAX alemão nesse momento operando aí a 0,25, na França um 0 a 0, basicamente a lateralização, e no Reino Unido uma leve queda nesse momento, 6h14 da manhã. Muito obrigado aí por mais um dia, com certeza aí com todo esse noticiário nós devemos ter um dia com um pouco mais de volatilidade do que o dia de ontem, né? O índice VIX ele já sofre nesse momento uma leve alta, principalmente por esse risco de volatilidade, e a expectativa a nível global das reuniões do Fed nos Estados Unidos e do FOMC para definir política econômica e monetária. No Brasil, essa perspectiva em relação às ações do Copom, se irá ou não aumentar e quanto será o aumento da taxa básica de juros. Com certeza tudo isso deve trazer aí bastante movimento no mercado no dia de hoje, havendo obviamente maior oscilação por conta dessas incertezas. O mercado é soberano, qualquer notícia ela pode obviamente influenciar, vale a pena ficar de olho em todos esses indicadores que com certeza vão determinar uma alta ou queda nas bolsas mundiais e automaticamente no índice Ibovespa. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse material para chegar para mais pessoas, e todos os dias às 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar aí sobre fechamento de mercado e o que você pode esperar para o seu dia a dia em política, economia e cenário corporativo. Até amanhã, um abraço, tchau, tchau.